Olá, sou Ricardo Júlio, do Instituto Lácteo. Estamos aqui hoje para falar com a Simone Boaquim, da Associação Viva Moema. Oi, Simone, tudo bem? Oi, Ricardo, tudo bem? E você? Obrigada pelo convite. Simone, o que te motivou a criar a associação? Bem, a Associação Viva Moema surgiu em 2019. Fundei ela junto com os meus pares, que são pessoas aqui do bairro. E antes da gente montar a Associação Viva Moema, eu fui do Conselho Participativo de Vila Mariana. E ali eu entendi como que você se torna um verdadeiro cidadão, aquele que participa do cuidado do seu entorno, né? Eu era uma pessoa inconformada de ver as questões políticas todas acontecendo e não poder fazer nada. Sempre dizem para a gente decide o nosso futuro no voto. E eu não acreditava nisso, mas eu não sabia qual era o caminho. Então, participando do Conselho Participativo, eu aprendi o que você pode fazer realmente para você ajudar a melhorar o seu entorno, a cuidar do seu bairro, enfim, porque eu não tinha nenhum, e nem tenho, nenhuma pretensão política no sentido de ser vereadora, ser deputada, nada disso, né? Então eu gosto muito mais de estar do lado de cada mesa para influenciar as políticas públicas, trazer as mudanças que a gente precisa para a gente viver bem, né? Viver numa sociedade harmoniosa, cuidando do bairro e trazendo as melhorias. E outra coisa que eu aprendi a fazer dentro do Conselho Participativo é o controle social da subprefeitura, né, que está aqui pertinho da gente. E é uma coisa que todo mundo pode fazer. Então, política não é algo que tenha que estar longe de nós no dia a dia. A gente tem que participar, a gente tem que olhar para depois não ficar reclamando na rede social. Né? A gente tem por onde fazer para trazer as mudanças que a gente quer. Então, basicamente, é isso que me motivou a montar a associação. Desde então, logo que a gente fundou a associação, a gente já entrou na pandemia, né? Foi um início difícil, porque nada era presencial, tudo era através de vídeo. Naquele momento, a gente começou a fazer um trabalho muito mais social do que o trabalho propriamente de cuidados com o nosso bairro. Então, aqui do lado de Moema, a gente tem algumas comunidades. Em Vila Mariana, né, no distrito de Vila Mariana, pelo menos que eu saiba, são 8 comunidades, e a gente tinha proximidade com uma líder comunitária de uma das comunidades, que era da Mauro 2. E através da comunidade da Mauro 2, a gente também se aproximou de uma pessoa de liderança da Mauro 1. Então, nesse início, a gente fez um trabalho, posso dizer, assistencial ali para as duas comunidades. Então, a gente fez algumas campanhas de doação de alimentos, a gente fez primeiro a sacola, como é que chamava? Sacola do bem. Então, a gente adotou 29 famílias para mandar alimentos, que foram famílias selecionadas pela liderança, que eram aquelas que estavam mais necessitadas, e pessoas do bairro adotaram estas famílias e foram mandando alimentos. Depois disso, nós fizemos o Círculo Solidário, junto com várias associações aqui da região, e aí nós fizemos uma campanha intensa de doação de alimentos. Fomos atrás de uma empresa que ela organizou as cestas e a gente comprava, as pessoas compravam diretamente as cestas nesta empresa, e essa empresa, a cada 50 cestas, ela entregava dentro dessa comunidade. A gente conseguiu, pelo Círculo Solidário, uma média de 1.000 cestas básicas, foi bastante coisa, né? Então, a gente conseguiu mandar cestas para as pessoas na Mauro 2, na Mauro 1, na Ellen Keller, se eu não me engano, lá embaixo, perto da, como é que chama ali, da Ricardo Jafé. E a gente fez campanha com máscaras, com produtos de higiene, enfim. Ali a gente aprendeu uma coisa que a associação podia fazer além de cuidar do bairro, que era ajudar o entorno, né? Porque Moema é um bairro
muito bom para morar, para trabalhar. A gente tem tudo aqui, é um bairro de pessoas que são abastadas, no geral, né? Então a gente tem como dividir com o nosso vizinho. Hoje em dia, o que a gente pensa na associação são três. A gente diz que a associação está num tripé, né? Um tripé que a gente chama, de um lado, a questão da zeladoria, que é com que a gente se preocupa, e na zeladoria a gente, inclusive, coloca a questão da segurança. Então, assim, tudo aquilo que está relacionado com o bairro. A gente chama de zeladoria, mas não é só zeladoria, né? Com o bairro. A gente tem uma outra ponta que a gente chama de educação, que é aonde a gente ensina o nosso vizinho como participar, como que ele se torna também um cidadão. Aquilo que a gente aprendeu do Caminho das Pedras, a gente ensina para o outro. Por exemplo, a maioria das pessoas não conhece o serviço do 156. Muitos falam que o serviço não funciona, mas ele, de certa forma, ele funciona. E o 156 é aquele link da prefeitura, o site onde você faz as denúncias dos problemas do seu bairro. Sem isso, sem gerar um protocolo, você não tem como cobrar deles para eles resolverem o problema. Então, é o jeito que você avisa que o seu bairro está com problema e é o jeito que você cobra a falta da resolução daquele problema. Então, vamos retomando, né? A gente tem a parte da zeladoria, a parte da educação e esse outro tripé, que é uma parte que a gente chama de social, que não é nossa pretensão ser assistencialistas, mas a gente prestar solidariedade aos bairros vizinhos ou a quem precisa, através de um trabalho social. Então, a gente fez nesse início esse projeto aí de alimentos, depois isso já ficou suprido, e a gente tem outros projetos dentro desse tripé, como, por exemplo, uma biblioteca que a gente ajudou a fazer dentro da comunidade Mauro 2. Nossa, excelente. Muitas atividades, considerando, inclusive, que a associação tem pouco tempo, né? De É pouco existência, tempo. muitos projetos. A minha motivação para o ativismo cívico vem da experiência de dentro do serviço público, porque eu, como servidor, já tenho uma dificuldade enorme em articular os projetos, em criar soluções, porque envolve muitas camadas, muitas instituições, muitos interesses. Então, imagina para o cidadão, imagina para as organizações como é que você bate na porta do poder público, ali é um labirinto, né, de processos. Então, eu vi no ativismo cívico, principalmente das associações de bairro, das associações de interesse, de defesa dos interesses civis, um caminho para resolver esses problemas. Por exemplo, algo que admira muito o trabalho da associação, da Viva Moema, é justamente essa questão social e, né, como é que nos bairros tão ricos aqui ao redor do Parque Ibirapuera ainda tem tantas comunidades, né? Então, acho que esse trabalho realmente é importantíssimo e eu gostaria de ouvir mais sobre você compartilhar essa experiência com a arrecadação, com o projeto da biblioteca para a comunidade Mauro. Ah, legal. Então, depois que a gente trabalhou essa questão toda dos alimentos, a gente passou para uma fase que criamos uma campanha que chamava Sem Fome, Sem Frio. Esse ano a gente fez a terceira campanha dessa arrecadação, né? Fez a terceira vez, e nas duas primeiras vezes a gente mandou as roupas, tudo que a gente arrecadou aí para as comunidades Mauro 1, Mauro 2. Também mandamos por uma ONG que chama Solidariedade com Arte, que também fica aí na Vila Mariana e trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí a gente começou a perceber que as pessoas já estavam voltando ao trabalho, que elas já não estavam mais precisando destas doações de roupas para o frio e de alimentos, né? Então, neste ano, a gente mandou as doações para o Alto do Vale do Ribeiro, que são várias comunidades ali naquela região
de pessoas que não têm condições de vida, como que eu vou falar, digna, porque ali falta trabalho, eles estão dentro de uma reserva, eles não têm trabalho, eles não conseguem plantar, ou eles vivem ou da extração da seiva do eucalipto, ou eles fazem umas plantações de tomate, e assim, é uma comunidade, são várias comunidades, né? Muito, muito carente, ali na região do Petar, né? Então, nós fizemos uma arrecadação a arrecadação desse ano foi totalmente direcionada para essa região do Alto do Vale do Paraíba, que faz muito frio. E aí ficou uma questão em relação à comunidade Mauro 2. Bom, a gente não vai mais mandar alimento, a gente não vai mais mandar roupas, eles não estão precisando. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a biblioteca, né? Porque em 2019 eu fui assistir uma palestra no INSPER junto com a Tati, que é a líder comunitária ali da Mauro 2, e a gente assistiu uma palestra do Salazar, que foi prefeito de como é que chama o lugar? Medellín. E eles fizeram um projeto incrível naquela região, porque eles eram tomados pelo tráfico, e para eles acabarem com aquilo, eles construíram grandes bibliotecas, parques dentro das comunidades, e aquilo transformou a vida da cidade. E quando a gente saiu da palestra, a Tati virou para mim e falou assim: nossa, Simone, meu sonho é fazer um espaço desse para as crianças, ter um lugar para eles, porque a comunidade Mauro 2, ela é um corredor, né? Ela não tem espaço para as crianças brincarem. No final de semana eles até têm a rua de lazer, eles têm uma pracinha perto, mas as crianças mesmo, dentro do espaço, elas não têm espaço, né? O espaço é pequeno para brincar. E ali passa muito adulto, de vez em quando tem problema com polícia, enfim. E aí ela falou: ah, é meu sonho. Eu falei: bom, bora lá fazer, né? Vamos fazer. Levamos tempo, a gente conseguiu o projeto pelo escritório de arquitetura da FMU, que fez graciosamente para eles. E aí a gente começou a organizar como que nós íamos conseguir esse dinheiro. Lógico, em seguida entrou essa questão toda da pandemia, era difícil a gente conseguir esse dinheiro. Eu participei de alguns pitches, o pitch do bem, que eu consegui algumas coisas para a biblioteca, e depois a gente teve uma arrecadação de dinheiro num evento, e a gente conseguiu, então, fazer essa reforma do espaço. Então, é uma casa que eles têm lá, e ela tem 2 andares, né? O térreo e o primeiro andar. Então, a gente reformou tudo. Tá lindo o lugar, né? Então, na parte de cima é onde vai ser a biblioteca, e na parte de baixo é onde eles vão usar como uma sala de multiuso, ou para cursos, ou para as reuniões, enfim, mas em cima é a biblioteca para crianças de 0 a 12 anos. Então, qual é a ideia da biblioteca? A ideia é capacitar as crianças para competência de leitura e escrita, principalmente de leitura, né? Porque biblioteca, eles vão ter os livros, eles vão estar lá lendo. É trazer o amor à leitura para eles, né? O encantamento que essa leitura dá, as ideias que viajam, né? A criança começa a ler e começa a imaginar, então trabalha-se a criatividade. E principalmente essa questão da competência, porque a gente entende o quê? Como que você consegue tirar alguém da pobreza? É pelo estudo, eu não vejo outra solução. Então, é pela educação. Então, quando você capacita uma criança para a leitura e ela tem prazer naquilo, ela lê bem, ela tem um desempenho melhor na escola. Então, a ideia da biblioteca é isso, é proporcionar um melhor desempenho das crianças, daquela comunidade dentro da escola. Então, você lê bem, você vai melhor em português, você entende melhor matemática, você vai melhor em ciências, porque você tem uma competência de leitura, você lê bem. Sem ler, não tem como você melhorar essa sua aptidão a aprender coisas. A gente até aprende, e muito, com o outro ouvindo, mas ler, né, você se deparar ali com um texto, o que for,
você pratica essa sua individualidade na interpretação daquilo, você faz conexões. Então, a nossa ideia de ter a biblioteca é capacitar as crianças para que elas tenham um desempenho melhor na escola e que no futuro elas tenham, através do estudo, uma profissão que transforme a vida delas. Então, a gente imagina que a biblioteca é um espaço de transformação para as crianças, que vai além de você suprir com alimentos. É muito mais do que isso. É você trazer transformação para a vida delas. Sim, excelente. Isso também gera pertencimento, que é fundamental no processo de transformação, né, de integração e transformação social. O caso de Medellín realmente é emblemático, acho que é um dos maiores cases. Inclusive, eu conheço um projeto relacionado aos pontos de cultura, que foi levado também para lá, acho que foi inspirado lá, né, na época, na verdade foi inspirado nessa iniciativa na Colômbia e veio aqui para o Brasil, e hoje a gente tem os pontos de cultura espalhados aí Você sabe que pela assim, cidade. eu fui ver alguns, né? Eles até fizeram algumas bibliotecas dentro de comunidades e elas não vingaram. E a gente foi ver por que elas não vingaram. Eu fui estudar isso, né? Então, muitas delas não vingou porque não existia um envolvimento da comunidade em relação àquilo, em relação a cuidar, a participar, a decidir. Então, foi uma coisa que foi colocada. E Medellín foi diferente, teve participação da comunidade, por isso que funcionou. Então, aqui na comunidade Mauro 2, a gente, quando fez o projeto foi discutido durante um ano inteiro com a liderança comunitária. Então, a liderança participava das reuniões e falava: não, assim a gente não quer, a gente quer assado, vamos pensar numa coisa assim. Então, a biblioteca foi toda pensada nos critérios daquela comunidade. E agora, o que a gente vem fazendo, eu já fiz 2 reuniões com as mães da comunidade para buscar com elas esse envolvimento. Então, assim, quais são os interesses, contar o que a gente pretende com a biblioteca, mas trazê-las também para cuidar daquilo, né? E entender que lá não é um espaço de creche para as crianças, que lá é um espaço de participação, que é para todos, né? Para os pais e para os seus filhos. A gente fala que são com as crianças pequenas, porque lá não é um espaço para você fazer pesquisa, é um espaço para ser gostoso. E, lógico, a mãe e o pai, eles têm que ir junto com o filho. Ler um livro, por exemplo, se você pega uma criança de 1 ano e meio, 2, não precisa ler o que está escrito, você pode se apoiar nas figuras, né, e conversar sobre aquilo com seu filho. Então, você também acaba desenvolvendo um pouco a questão de linguagem, e aí você começa a ter no livro algo concreto para você se comunicar com seu filho, e depois isso vai se transformar no interesse também pela leitura. Né? Então, não é um espaço para as crianças irem lá e ficarem lá, não, é um espaço de família. Então, o que a gente faz quando faz essas reuniões com os pais é trazer as mães, né? Porque os pais, lógico, os pais estão descansando, sempre, no começo sempre são as mães, né? Então, é um trabalho de formiguinha. Então, o que elas querem? O que elas também querem para elas? Então, elas estavam querendo uma aula de Zumba. Eu estou atrás de um professor de Zumba para levar na rua de lazer para elas. Elas querem fazer curso de manicure. Então, lá embaixo no espaço, é um espaço que elas vão poder fazer esse curso. Como que a Associação Viva Moema entra nisso? Então, a gente construiu lá, fez a reforma, né? A gente já está com as prateleiras lá em cima. Estamos atrás de uma bibliotecária. Se alguém aí quiser ajudar a gente a organizar os livros, a gente agradece muito. Estamos mesmo precisando de uma bibliotecária para começar a arrumar os livros. E o que a gente quer é que esse espaço todo seja um espaço que a comunidade se aproprie, sinta que é dela, né? Porque isso só vai vingar, só vai ser bem cuidado se a comunidade sentir que é dela. Então, a associação não está lá para cuidar e mandar. Isso quem tem que fazer são eles. Nós entramos com um papel de facilitador.
de ajuda. O que vocês estão precisando? Então vamos atrás, vamos ver se a gente consegue alguém que vai dar aula de dança, alguém que vai dar aula de manicure, o trabalho com as crianças, quem vai lá ler livro. O compromisso mais forte da associação é com a captação de livros para a biblioteca, né, nesse momento. Então, o nosso compromisso final é esse, de manter a biblioteca renovada sempre com livros infantis de 0 a 12 anos. E fazer esse apoio que é para, de acordo com aquilo que eles querem, a gente facilitar que chegue até lá. Porque se não for assim, eles nunca vão sentir que o espaço é deles, eles vão achar que é nossa responsabilidade, a gente que cuida, e é deles, não é nossa, né? Não é da associação, não é do bairro de Moema, é um espaço que é deles. E assim, o que a gente pretende, com muito otimismo, é que isso seja um sucesso e que seja um projeto piloto e que a gente possa fazer isso em todas as comunidades que a gente tem na Vila Mariana. Este é o que eu, Simone, almejo pela associação, né? Conseguir com que isso se multiplique em outros lugares. Sim, excelente. Esse é um caso que eu quero acompanhar, porque já é um modelo, já é uma referência. Outra área também são os esportes. Esporte é muito importante para promover a integração e, claro, geração de emprego e renda, né? Uhum. Simone, muito obrigado por compartilhar essa experiência, esses projetos com a gente. Convido você a acompanhar nosso trabalho. A gente vai conversar com muitos ativistas, muitas associações, muitas ONGs. Muito obrigado. Até mais. Obrigada, Ricardo. Parabéns pelo seu trabalho, né? Eu acho que é muito importante a gente ensinar para os outros, mostrar para os outros que é possível você participar, sim, das políticas públicas, de você trazer transformação para o seu entorno, que as ideias elas podem se tornar realidade, né? Tem que ter resiliência, tem que ter paciência, tem que aguentar pedrada, né? Porque a gente leva muita pedrada, e me disseram outro dia que só a árvore que dá fruto leva pedrada, mas é isso que move a gente, né? Trazer os benefícios no entorno. E o entorno não é só o bairro que a gente vive, são os nossos vizinhos também. Tá, Ricardo, olha, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Até, tchau, tchau.